Deixa eu ver como que faz pra... Bom, não sei como faz pra colocar o nome, tô tentando descobrir aqui como faz pra colocar o nome da live, mas enfim, não sei como fazer isso. Tudo bem, como pode melhorar ainda mais. Bom, essa live de hoje, apesar de eu não estar sabendo como faço para colocar o nome, queria fazer isso, mas não sei como que eu faço. É um pouquinho para eu contar da minha história, né, com os seres extraterrenos. E eu já vou avisar que eu estou super nervosa para essa live. Eu não tenho o hábito de escrever script de lives, mas esse eu escrevi. E eu vou dar uma pequena introduzida de como surgiu essa live relâmpago, né? Eu acho que é bom a gente dar sempre uma contextualizada, porque é algo que eu não tenho o hábito de falar sobre isso. Eu não exponho dessa forma. Algumas pessoas sabem que eu trabalho com ferramentas, né, com os arcturianos e tal, mas não é uma coisa que eu converso sobre isso, né? Eu nunca fiz uma live, por exemplo, para falar sobre os seres extraterrestres, apesar de ter sentido há muito tempo essa mobilização. Então é um processo que está acontecendo muito pessoal, meu, e eu estou bastante nervosa com isso, e por isso que eu resolvi trazer à tona, né? Aproveitar toda essa confusão que eu tive ontem e hoje e trazer isso porque é o que a energia se requeria naquele momento. E, bom, essa live surgiu como? Ontem estava eu e a Gabriela conversando e ela começou a me cutucar em algumas situações ali em relação ao meu trabalho. E aí isso me fez muito o que pensar. A gente estava conversando antes de dormir e me fez muito o que pensar. E aí hoje eu acordei, né, nessa energia dos questionamentos que ela fez e tentando entender um pouco também, né, tudo que ela tinha trazido, que apesar de ela achar que não foi uma baita contribuição para mim. E apesar de ter sido a cutucada, eram umas cutucadas que eu tava precisando naquele momento. E aí eu tava vendo alguma coisa no Instagram e aí dei a sacada, assim. Falei, caramba, é muito real isso. Eu tô segregando completamente o meu trabalho, né? Para quem não me conhece, eu sou a Luana e eu sou terapeuta ocupacional de formação. E então eu venho de um meio acadêmico muito forte, né, de a gente ter que comprovar cientificamente, de ter que estudar, né, de ter que ter um embasamento teórico ali. E desde 2016 eu tenho entrado nessa área das terapias energéticas, né? Começou tudo através do Reiki, mas começou tudo num processo muito pessoal meu, e aí isso foi se despertando ao longo do tempo para eu escolher trazer isso para outras pessoas. E tirando o Reiki, que tá lá nas PICs, né, que é uma indicação clara da OMS, né, como prática de integrativa de saúde, tá no SUS, as outras ferramentas que eu trabalho, elas não estão especificadas. E aí, inconscientemente, isso acaba criando um choque entre tudo que eu aprendi na graduação, né, e tudo que eu acredito também de que as coisas elas têm que ser comprovadas, não dá para ser tipo vozes da minha cabeça, apesar de minha cabeça falar muitas coisas. E aí eu entro em contato com essas ferramentas que elas não são palpáveis. E foi assim por um tempo, eu trabalhando com essas ferramentas que na prática eu via muito resultado, mas eu não tinha como comprovar isso, né? E ainda não tem muitos estudos sobre isso. Então isso inconscientemente acabava criando um choque interno. E por mais que eu acredite muito nas ferramentas que eu trabalho, por mais que eu acredite muito, né, na questão da espiritualidade, eu estava segregando. E aí eu tive essa percepção hoje de manhã. E eu falei, nossa. Aí eu comecei a entrar num mini surto ali, ou num grande surto. E aí eu comecei a ter várias consciências. E aí então estou aqui nessa live pra gente bater um papinho sobre os seres extraterrestres
E é um processo muito de quebrar tabus, né? Não é um processo de quebrar tabus somente para quem tá me ouvindo, mas é um processo de quebrar os meus próprios tabus. Porque, como eu falei, eu tenho muito essa questão de ter o embasamento. Então, essa live, ela vai ser muito a partir da minha vivência, da minha própria experiência pessoal que eu tô tendo, né? Desde algum tempo. Na verdade, vou contar toda a minha história ali, como tudo isso começou, que começou há muito tempo, quando eu nem tinha consciência do que era tudo isso. E começou quando eu era criança. Ai, deixa eu pegar o cachorrinho. Pronto. Começou quando eu era criança, que eu sempre tive muito medo de seres extraterrestres, né? Eu fui criança na época que passava, né, sobre o ET de Varginha no Fantástico. E isso me gerava muito medo, era aterrorizante para mim ouvir falar sobre essas coisas. E eu não sabia o porquê que eu tinha medo, mas eu tinha medo absurdo ao ponto de eu não conseguir ficar num lugar, num campo à noite, por exemplo, sozinha, porque eu tinha medo que eu seria abduzida, né, entre outras coisas. E aí eu tinha muito medo e eu fui crescendo com esse medo. Fui crescendo. E eu era uma criança que eu era muito aberta, muito aberta. Eu via coisas, né? Eu via elementais. Elementais são seres da natureza, então eu via elementais. Eu via espíritos, eu me comunicava com espíritos. E eu venho de uma criação que ela entra em choque também, né? Porque o meu pai, ele é um médium e ele trabalhou muito tempo num centro espírita, então desde muito pequenininha, desde quando eu era bebê, eu já frequentava centros espíritas. E a minha mãe é uma pessoa que ela é um pouco cética. Ela acredita, mas ela tem tanto medo, que ela se tranca querendo não acreditar. Mas é tudo baseado no medo dela. Porque ela já frequentou centro espírita, já frequentou centro de umbanda, mas tudo isso ela tem muito medo. Então ela, né, coloca ali o medo na frente dela e acaba criando essa barreira de descrença. Então eu cresci nesses dois pontos. Então para mim era sempre muito mais fácil conversar com o meu pai, porque o meu pai ele falava a minha língua, do que com a minha mãe, porque a minha mãe ela sempre trouxe esse medo dela pra mim. Então, quando eu era criança e eu tinha toda essa abertura, eu aprendi a ter medo. E eu cresci com muito medo de espíritos, com muito medo de seres extraterrestres. E eu cresci com medo de seres extraterrestres de um tanto, que mesmo adulta eu não conseguia ficar à noite sozinha num lugar aberto. E foi aí que eu conheci o Theta Healing. E eu fiz muito tempo de sessões semanais com uma pessoa maravilhosa que é a Mari. E uma sessão foi, eu quero trabalhar essa questão do Theta Healing, né? No Theta Healing, eu quero trabalhar esse medo de seres extraterrestres. Oi, Ju! Eu quero trabalhar esse medo de extraterrestres numa sessão. E aí a gente utilizou essa ferramenta, o Theta Healing, para descobrir a causa do meu medo. Então a gente foi lá buscar isso. E buscando isso, eu cheguei numa vida, né, em algum momento da minha história, da minha existência, que eu já tinha sido uma extraterrestre e eu tinha tido algumas experiências que não tinham sido legais, por isso que eu tinha tanto medo. E aí ela fez toda uma liberação e isso acabou sendo transformado. E aí eu comecei a ficar tranquila em relação aos seres extraterrestres. Eu deixei de ter aquele medo, porque era um medo que me paralisava. E depois disso, eu não tinha feito curso de Theta, não tinha feito curso de barras, não tinha feito curso de nada disso. E aí eu resolvi que eu queria, né, depois de um tempo eu resolvi fazer o curso de Theta Healing, aí eu fiz o curso de barras e fui entrando
e aí me aprofundando nessas ferramentas que trabalham com expansão de consciência. E isso foi mudando muito na minha vida, mas até então, assim, eu não, em hipótese alguma, eu pensava nos seres extraterrestres, né, como contribuição ou nada, eu simplesmente excluía eles. E eu fui fazendo, né, os meus processos de liberação, de mais consciência, de expansão, até que eu conheci uma pessoa que ela veio para fazer trocas de barras comigo. E a gente fazendo as trocas de barras, ela é uma pessoa incrível que trabalha num grupo que canaliza mensagens extraterrestres. E aí ela recebeu uma canalização ali no momento que eu estava fazendo a troca com ela, ela recebeu esse ser para canalizar uma mensagem para mim. E foi surreal, porque eu tenho essa mensagem, né, que eu escrevi até hoje, porque foi muita contribuição. E quando a energia do lugar mudou, a voz da pessoa mudou, e esse ser, ele trouxe coisas que não tinha como outras pessoas saberem, não tinha como ela saber. Por exemplo, que eu tinha muito medo de seres extraterrestres e tinha feito uma sessão para trabalhar isso, porque inclusive ele trouxe isso, né? Ele é como se fosse uma coisa para validar, tipo, olha, pode acreditar que é real, tudo isso que eu tô te falando, que eu sou real, que ela não está fingindo, a pessoa tá realmente recebendo essa informação. Então foi um momento assim de muita contribuição para mim, mas que tirou o meu chão, né? Porque veio uma outra consciência sobre alguma coisa e eu achei muito legal, em nenhum momento eu tive medo, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, ok, eu recebi uma mensagem e legal, gostei, gratidão pela mensagem, continuei seguindo a minha vida. E depois desse processo de receber, né, essa informação, essa mensagem, na verdade, as coisas começaram a mudar um pouquinho, né? E aí a minha visão, ela começou a ter um olhar mais atento para isso. Então, por que eu tô contando uma parte dessa história? Eu vou terminar o final dela, que daí que as coisas começam a se movimentar mesmo. Mas como eu disse, é um momento da gente quebrar alguns tabus, né? Eu acho que vale muito a pena trazer um pouco do que são esses seres extraterrestres, porque eu tive que me desconstruir muito. E hoje é um processo de desconstrução para mim, essa live. Né? É um processo de eu conseguir trazer e expor o que eu vivencio na minha prática, o que eu vivencio no meu dia a dia, que só as pessoas que são muito íntimas minhas sabem, né? Porque eu tenho essa dificuldade de trazer isso, porque eu tenho julgamentos em relação a isso. E eu não vou negar, eu tenho muitos julgamentos de, meu Deus, eu tô muito louca, que é isso, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou enlouquecer, eu não sei, as pessoas vão achar que eu tô louca, né? Ninguém vai me dar credibilidade, porque tem essa questão da base científica muito forte ainda presente. Então é um momento muito de vulnerabilidade mesmo. Mas eu acho que a gente consegue quebrar esses tabus com informações. E aí eu comecei a pesquisar, né, um pouquinho, porque, por exemplo, os primeiros que chegaram até mim foram os arcturianos. Eu não sei a linhagem desse ser que essa pessoa recebeu e canalizou a mensagem para mim. Eu não sei nome, não sei nada, né? Eu sei que a mensagem chegou e mudou a minha vida. E aí eu tava num grupo de terapeutas e alguém tava pedindo troca de sessão online e ela oferecia cura arcturiana. E eu falei, ok, não sei que raio é isso, mas eu senti o chamado. E aí eu troquei com ela a sessão. E a primeira vez que eu recebi, assim, foi uma coisa louca. Foi uma coisa muito louca, porque eu via aqueles seres, eu não fazia ideia de como eles eram, o que eles faziam, nada. Eu só senti e fui receber a sessão. E eu via os seres me atendendo, eu sentia no meu corpo tudo.
E essa pessoa que me atendeu, ela fez um atendimento à distância. Ela é lá do Rio Grande do Sul e eu aqui no interior de São Paulo recebendo esse atendimento. E depois no final eu comecei a relatar o que eu tinha sentido e batia com o que ela tinha visualizado na sessão. E isso, sei lá, eu gosto muito de receber sessões e eu tenho uma complicação, digamos assim, ou uma habilidade, depende do ponto de vista, de me encantar pelas coisas e aí eu quero simplesmente fazer todos os cursos que eu gosto, né, de receber sessão. E aí eu fui fazer o curso de cura arcturiana e aí que eu fui entender o que eram os arcturianos. E os arcturianos, eles são uma linhagem, né, de seres extraterrestres. E aqui eu vou falar agora, nesse momento, sobre seres extraterrestres, esses que a gente tem um estereótipo mesmo, né? Esses seres que moram em outros planetas e que têm uma nave e que se conectam com a gente. Nesse momento, é sobre esses seres que eu estou falando, tá? Em outro momento eu vou falar sobre outros tipos de seres extraterrestres. Mas só pra gente também não limitar os seres extraterrestres como somente isso. Então eu fui começar a entender o que eram seres extraterrestres a partir dos arcturianos, que são seres que vivem na quinta dimensão e eles vivem em planetas em volta da estrela de Arcturus. E o que é a quinta dimensão? A gente aqui no planeta Terra, a gente vive na terceira dimensão, né? A terceira dimensão ela é muito pautada na polaridade, bem e mal, é muito voltada para o eu, a gente não pensa coletivamente, a gente tem matéria, né? O que a gente consegue pegar. Então isso é a terceira dimensão. A quinta dimensão são seres mais evoluídos. E eles são seres mais evoluídos espiritualmente. Porque existem seres mais evoluídos tecnologicamente, mas que estão na terceira dimensão, mas eles têm tecnologias muito mais avançadas. Mas os arcturianos, eles são seres evoluídos espiritualmente, porque eles estão na quinta dimensão. Então, eles têm uma amorosidade, uma grandiosidade gigantesca. E eles vêm para o planeta Terra, né, como forma de energia, porque a quinta dimensão ela não tem matéria, é energia. Então eles vêm para o planeta Terra energeticamente para nos auxiliar nesse processo de evolução espiritual, né? A gente está passando aí por uma transição planetária e as coisas estão acontecendo. Quem está ligado está percebendo as modificações que está tendo. Quem tá nesse meio, né, de terapias, no meio holístico, de espiritualidade, deve ter percebido como cresceu a quantidade de pessoas falando sobre seres extraterrestres, porque eles estão vindo para contribuir mesmo, para facilitar a nossa ascensão para a quinta dimensão. E aí eu comecei a ter contato com os arcturianos. E por que a gente não vê os arcturianos, né? Por que na sessão eu vi, mas eu vi energeticamente? Porque eles não têm corpo físico, né? Eles não têm como eles se materializarem aqui. Porque eles estão na quinta dimensão, e a quinta dimensão é energia, eles são pura luz, pura luz. Então eles são seres incríveis, que são seres de luz que querem trabalhar com a gente, que querem nos auxiliar. E existem outros seres de luz também. Existem os pleiadianos, existem andromedanos, sirianos, enfim, existem diversos outros seres que também já estão na quinta dimensão e vêm para nos auxiliar. Cada um tem uma forma de abordagem. Por exemplo, os arcturianos, eles são muito mais mentais. Então eles vão trabalhar muito mais nos aspectos físicos nossos realmente, né? Nos nossos aspectos mentais, das crenças, das nossas dificuldades, das doenças que a gente cria. Os pleiadianos, eles já vão muito mais pro lado das emoções, eles já são mais emocionais. Então eles estão nos auxiliando na questão das emoções. Então são diversos seres aí que estão para contribuir com a gente e basta a gente escolher receber.
Tá, mas aí tem seres de luz e tem seres que não são de luz? Tem seres extraterrestres que não são de luz, né? Como eu falei lá no começo da live, eu tinha muito medo de ser abduzida. Por quê? Porque existiam histórias de pessoas que tinham sido abduzidas, histórias de pessoas que tinham desaparecido, porque realmente existem diversos seres, diversas espécies que têm uma tecnologia muito avançada de conseguir ir para um outro planeta, num outro universo, numa outra dimensão, enfim, em qualquer lugar que eles estejam, porque tem tecnologias para isso, mas que não são evoluídos espiritualmente, que ainda estão no ego, né, que ainda estão na terceira dimensão, da mesma forma que a gente. Então, por exemplo, esses seres extraterrestres que a gente ouve falar comumente, né, o ET de Varginha, que são baixinhos, pequenininhos e cinza. O nome deles são Greys. É uma espécie. E aí tem o Zeta. Dentro desses Greys existe o Zeta, que são essas espécies que fazem experimentos, né, com a gente. Então, tudo isso tem um conselho estelar. Gente, é muito complicado e eu não vou dar aula aqui porque eu também tô entendendo um pouco tudo isso, mas eu tô querendo trazer que sim, existem seres que podem não ser uma contribuição pra gente, que prejudicam a gente, que prejudicaram a gente ao longo da nossa história. E existem seres que estão para nos auxiliar, para contribuir com a gente, para nos auxiliar a evoluir, a ascender. E são nesses seres que eu vou focar, porque são esses seres que eu tenho contato e são esses seres que eu tive experiência. E existem diversos lugares que isso pode ser pesquisado, né? Tem uma série que tem no Amazon Prime, é um documentário, na verdade, não é uma série, que chama Extraterrestres Entre Nós, que fala de diversos tipos, fala do Zeta, fala dos arcturianos. É bem legal para assistir, então quem quiser entender um pouco melhor, vale a pena dar uma procurada, porque eu tô aqui só falando do que eu já vivenciei, então eu não tive experiência com esses seres né, que não são uma contribuição. E aí eu fui voltando na minha história, eu fui fazer o curso de cura arcturiana e a Gabriela foi a minha primeira cobaia. E quando eu coloquei ela na maca e comecei a fazer o atendimento com ela, eu comecei a chorar, porque a energia foi tão forte, tão forte, tão forte, que não tinha como. E eu senti um amor tão grande que eu nunca tinha sentido. E é o amor incondicional mesmo, e a gente não sabe o que é o amor incondicional, porque a gente não vive isso, a gente não sente o amor incondicional. E aí depois eu comecei a fazer pequenos atendimentos com grupos, experimentar, até que, né, eu fui explorando isso cada vez mais. Eu sei que na cura arcturiana, ela é uma cura multidimensional, então não são só os arcturianos que trabalham. São outras pessoas que trabalham, né? Outras pessoas não, outros seres que trabalham junto com os arcturianos. Então tem os pleiadianos, tem fraternidade branca, tem anjos, tem arcanjo, tem São Miguel, tem diversos seres que estão ali auxiliando a gente na cura arcturiana. E o único curso que eu tenho, né, é a cura arcturiana, mas existem diversas ferramentas que trabalham. Tem a Tameana, que trabalha com os pleiadianos, tem diversas mesas radiônicas, tem outras coisas que trabalham com fraternidade branca, enfim, é muito amplo isso. Mas a gente não tem o hábito de falar disso, porque a gente ainda tem medo. E em Axis a gente costuma falar que a consciência ela inclui tudo, e não julga nada. E o quanto eu não estava disposta a incluir isso na minha vida. Porque eu tava no julgamento, porque eu tava no medo. E isso eu digo até tipo hoje, o momento que eu acordei. Né? Não é uma coisa que é distante, é hoje. Eu estava no julgamento, eu estava no medo de falar, no medo de mostrar para as pessoas. Porque as pessoas, elas têm muito preconceito, muito julgamento, ignorância. E ignorância de, tipo, não ter o conhecimento mesmo.
né? Então, por isso que eu tô dando também um pouquinho dessa introduzida aí pra saber o que que é. Porque a gente tem costume de achar que os extraterrestres são esses seres que veem naves espaciais e pessoas já viram andando no meio de plantações e eles fazem marcas ali nas plantações, e não é isso, ou não é só isso, né? Que mais que eu trouxe aqui? Enfim, ó, já fiz um cronograma, um script aqui, já falei um monte de coisa. E aí, nesse processo de eu trabalhar com as curas arcturianas, eu ganhei um livro que eu super recomendo para quem quiser ter mais informações, Conectando-se com os Arcturianos. E esse livro, ele deu uma bugada no meu cérebro, porque é muita informação. E como eles têm muito esse trabalho, né, com a nossa ascensão, com a preocupação do planeta Terra em ascender espiritualmente, em evoluir espiritualmente, em passar da terceira para a quinta dimensão, ele traz muito isso. E eu demorei muito tempo para ler esse livro. Eu li vários livros em paralelo com ele, porque ele tem muita informação. Então eu recebi as informações ali, eu tinha que procurar, fazer pesquisa do que eles estavam falando para eu ter uma compreensão maior daquilo. E nesse meio tempo eu ganhei o livro O Código Pleiadiano, que é um livro muito mais fácil de ser lido, mas não é menos potente, que fala dos Pleiadianos. Então eu recebi esses dois livros que me trazem informações que me quebraram totalmente. E lendo isso e recebendo e nas minhas práticas e trabalhando muita coisa interna e recebendo diversas ferramentas, um belo dia, eu estava dormindo e recebi, né, eu me lembro de num sonho ter participado de alguma reunião, que eu não sei com quem, não sei onde, não sei o que falavam, eu só lembro de uma frase que me falavam. E me falavam essa frase e eu lembro que eu discutia a respeito dessa frase, porque eu não queria, na verdade era um nome, eu não queria, né, esse nome. E aí, nesse momento enquanto eu estava dormindo, eu fui iniciada em uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu tenho atendido, né? Eu tenho atendido mais pessoas que eu já tenho intimidade, porque eu tô experimentando, eu tô tendo conhecimento com ela, mas é uma ferramenta energética e é uma ferramenta extraterrestre, né? Como todas as ferramentas que a gente tem. Porque é muita ingenuidade a gente achar que as ferramentas que são canalizadas, elas não são extraterrestres. Porque elas vêm do universo. Então, o que são seres extraterrestres? Nós não somos extraterrestres porque nós somos terrestres, né? A gente vive na Terra. Mas tudo que está fora da Terra são seres extraterrestres. E quando fala, a Baiana canalizou o Theta Healing. Tá, ela canalizou de uma energia extraterrestre. Foi um ser extraterrestre que passou essa informação para ela. O Mikao Zui recebeu uma iniciação do Reiki e não sei o que. Ok, foi uma energia extraterrestre, porque foi uma energia do universo. Sei lá, terapia multidimensional, a gente sabe que é extraterrestre porque fala das multidimensões. Mas diversas coisas, né? Diversas terapias são informações que a gente simplesmente tá captando lá do universo e trazendo pra gente. Então é muita ingenuidade a gente não querer dar nome para as coisas. Axis é uma energia extraterrestre, né? Gary recebeu as informações de um mentor dele. E, inclusive, Gary, existem histórias que Gary já relatou há muito tempo atrás que veio de uma energia extraterrestre, que veio de um ser extraterrestre. Então, é um questionamento que eu comecei a me fazer de tipo, ok, o que mais é possível, então, que eu não estou considerando aqui? Porque se, como terrestres, a gente recebe informações de fora, a gente recebe informações de guias espirituais, de mentores espirituais, a gente recebe informações de anjos,
a gente recebe informações da fonte criadora, então a gente não tá tudo conectado com energia extraterrestre, né? Se a gente tá recebendo, por exemplo, no Theta Healing uma mensagem da fonte criadora, será que o criador, Deus, a fonte, luz divina, sei lá, o nome que você quiser dar, não é uma energia extraterrestre? Porque não tá na Terra. Então, no meu interessante ponto de vista, é uma energia extraterrestre. Cristo, né, Sananda, como ele é conhecido universalmente, não é um extraterrestre? Ele não está na Terra. E as pessoas oram para ele, porque as pessoas acreditam que ele está em algum lugar. Não interessa que lugar que ele não está na Terra. Então não seria ele um ser extraterrestre também? Os anjos, eles não são seres extraterrestres? Porque eles também não estão na Terra. Eles estão, sei lá em qual dimensão, porque são muito elevados. Então, realmente, eu não sei. Mas, no meu ponto de vista, são todos seres extraterrestres. E por que que a gente acredita em uns, mas não acredita em outros? Porque eu acredito em tudo isso que eu falei, em anjos, no Cristo, na fonte criadora, mas também acredito nesses seres extraterrestres que a gente popularizou, né? Como esses que a gente já viu, como os arcturianos, que são seres como a gente, que ainda estão num processo de evolução, mas já passaram da terceira dimensão e estão nos ajudando a passar da terceira dimensão. Então, quando eu comecei a me dar conta de tudo isso, né, de toda essa experiência que eu tive com seres extraterrestres, com entidades, né? Entidade é tudo que tem uma consciência. E a entidade pode ser um copo de água, pode ser uma poltrona e pode ser um espírito. E aí, quando eu estava negando todas essas habilidades que eu tenho, porque eu sou a pessoa que eu vejo espírito, porque eu sou a pessoa que incorporava espírito quando trabalhava num terreiro de Umbanda, porque eu sou a pessoa que trabalha com o auxílio dos meus mentores, porque são eles que me guiam nos meus atendimentos. São eles que estão me auxiliando nos meus atendimentos. Eu sou a pessoa que trabalha com os arcturianos e com os pleiadianos e com outros seres. E essa energia que eu recebi, eu sei que ela não é uma energia arcturiana, não é uma energia pleiadiana, eu não sei de onde ela é. Já me foi falado, mas eu não entendi o lugar, então acho que eu nem tenho consciência. Eu tentei procurar na internet e eu vi que existem mais, acho que 49 espécies documentadas de seres extraterrestres. Mas essa espécie não está lá. E eu não lembro o nome também. Enfim, isso não interessa, né? Mas foi um presente que eu ganhei da espiritualidade. E se eu ganhei esse presente, eu acredito que eu tenho a missão de utilizar ele, de falar dele. Um dia, num registro akáshico que eu fiz com a Ingrid, eu questionei isso, né? Porque eu queria saber o porquê que eu tinha vindo para mim o curso de cura arcturiana. E o que me foi passado é porque eu tinha a facilidade de falar sobre eles, de falar sobre essas coisas que são difíceis para as outras pessoas falarem e ouvirem. E eu falei, nossa, mas sério? Porque eu tenho tanto julgamento. Quando eu falo, eu acho que eu tô falando abobrinha, eu acho que eu tô ficando muito louca. Eles falaram que apesar disso, né, de eu ter esses julgamentos, isso não me impede de falar. Mas eu percebi que em algum momento isso me impediu de falar. Porque aí as coisas começaram a ficar mais veladas. Conforme ia aumentando a minha capacidade de conexão com os seres extraterrestres, eu ia me calando cada vez mais. E me calando assim ao ponto de
Eu estava toda semana fazendo o grupo de cura icturiana. De repente, faz, sei lá, 2 meses que eu não faço o grupo de cura icturiana. E eu li os livros e eu comecei a planejar um outro molde de grupo com meditações de cura icturiana e não coloquei em prática isso, porque me calou. E enquanto isso... Oi, Jaque, boa tarde. E enquanto isso, que eu estava planejando e me calando, eu estava recebendo informações, eu estava canalizando informações de seres extraterrestres, dos meus guias extraterrestres. E isso tudo estava ficando a nível pessoal, porque eu sabia, o pessoal aqui da Casa Expansão sabia, mas eu não falava isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre isso. Era uma trava mesmo. Então, por isso que está acontecendo essa live, para eu botar a voz no mundo, né? Porque já que é o que se requer, então vamos fazer o que se requer. E mesmo que isso tenha vindo de uma forma que não foi uma consciência minha, né? Mesmo eu fazendo muitas perguntas e nas 2 últimas semanas eu tenho perguntado muito o que é realmente verdadeiro para mim, o que é realmente verdadeiro para mim, o que é realmente verdadeiro para mim. E aí eu comecei a me questionar, porque eu tava num momento de tentar entender o meu trabalho. E eu começava a questionar o que é realmente verdadeiro para mim. Axis Consciousness é realmente verdadeiro para mim? Sim, Axis Consciousness é verdadeiro para mim. O Theta Healing é verdadeiro para mim? Sim, o Theta Healing é verdadeiro para mim. A cura icturiana é verdadeira para mim? Sim, a cura icturiana é verdadeiro para mim. O registro acástico é verdadeiro para mim? Sim, o registro acástico é verdadeiro para mim. Essa outra energia que eu recebi de presente, ela é verdadeira para mim? Sim, ela é verdadeira para mim. Eu falei, tá, então aonde está o ponto de incongruência? E foi aí que me veio a consciência hoje de que o ponto de incongruência é tudo isso é verdadeiro para mim. O que não estava sendo verdadeiro para mim era eu mesma que não estava sendo. Porque eu estava negando não essas ferramentas, mas eu estava negando quem eu sou. Porque eu não sou as ferramentas. Eu sou a Luana. As ferramentas, elas fazem parte de mim. Eu trabalho com elas, mas eu não sou isso. Eu sou a pessoa que acredita e que se comunica com espíritos, com extraterrestres, com animais, com elementais. Eu sou essa pessoa. E eu tava negando completamente isso em prol de manter uma neutralidade no meu trabalho. Eu tenho que ser a terapeuta que não vou ficar falando de espiritualidade, eu vou falar de consciência, né? Porque o meu trabalho é voltado para a expansão da consciência, então eu vou falar de consciência. Então, como que a gente pode ter mais consciência? Mas eu não vou entrar na questão da espiritualidade. Então, os meus clientes vinham, eu percebia que tinha várias coisas ali. Por exemplo, entidades em volta, eu fazia processos, as facilitações, não comentava nada. Percebia que tinham outras questões, não comentava nada, porque eu não sabia a crença da pessoa, porque eu não sabia como a pessoa ia reagir. E eu tinha que ser a terapeuta que atende qualquer tipo de pessoa, independente da crença, independente de qualquer coisa. Só que eu tava me anulando por conta disso. Então era aí que tava a incongruência, né? Porque tudo é verdadeiro pra mim, mas eu não tava sendo verdadeira pra mim. Porque eu tava negando uma parte muito importante de mim. E como que isso vai acontecer agora, eu não sei. Né? Eu acho que é um grande passo eu estar vindo falar. Agora eu já não tô mais nervosa, agora eu já tô mais leve. E como pode melhorar? Mas é um grande passo e eu não sei o que mais vai acontecer. O que mais é possível? Não faço ideia. Mas eu já estava querendo há algum tempo e sentindo de mudar os meus atendimentos. E eu comecei a ter algumas ideias para mudar a forma de atender. E agora eu entendo que mudar a forma de atender é colocar aquelas ideias que eu tive em prática, mas é também incluir quem eu sou na ferramenta.
né, na ferramenta não, no meu atendimento. Porque era como se eu estou aqui para te atender, mas a Luana, ela tá neutra, né? A Luana, ela fica atrás de tudo isso. Vai ser o atendimento como se eu fosse invisível e eu não me colocava. Então, isso é uma coisa que eu estou nesse processo de transformação, de eu me colocar e de as pessoas que chegarem até mim vão chegar sabendo que tudo é possível nos meus atendimentos. E como pode ser mais divertido, né? A gente receber todas essas informações. Porque agora inclui a espiritualidade. Por exemplo, eu sou facilitadora de barra de Axis. No curso de barra de Axis, a gente não fala de jeito nenhum sobre entidades. Não existe isso, não existe mundo espiritual no curso de barra de Axis. Barra de Axis é técnica. A gente aprende ferramentas pragmáticas que vão facilitar o nosso dia a dia e a gente aprende a técnica de aplicar as barras na gente e nas outras pessoas, para ser uma contribuição para a gente e para as outras pessoas. E não falamos nada sobre o mundo espiritual. Aí a gente sai das barras de Axis e a gente vai aprofundar. O primeiro curso depois das barras de Axis é ou conversando com as entidades ou fundamento. E nos dois cursos a gente fala sobre entidades. E aí que a gente começa a entender que em Axis tem sim um mundo espiritual. E quem tá só nas barras, né, quem só faz os cursos de barras e não aprofunda em Axis, não tem essa noção da dimensão que é. Mas por que em barras eles não falam nada sobre o mundo espiritual? Para não criar rejeição, para a pessoa não ter resistência naquela ferramenta, para ela receber o que vai ser contribuição para ela. E eu agarrei isso com tanta força, eu comprei isso com tanta força de que eu tenho que ser uma contribuição a qualquer custo para as pessoas, mesmo que eu me deixe de lado, que eu não estava presente nos meus atendimentos. Então, por exemplo, o Theta Healing já é completamente espiritualista. E é para ver como que as nossas crenças elas são, né? Porque eu segregava muito bem quem eu vou atender com Axis e quem eu vou atender com Theta Healing. A pessoa, ela para passar no atendimento comigo com Theta Healing, ela tem que ter uma abertura maior para o mundo espiritual, porque pode vir mensagem de anjo, porque pode vir aparecer algum familiar que tá do outro lado, porque a gente pode acessar uma vida passada. Então eu segregava. Mas isso é uma coisa minha, porque eu sei de diversas pessoas que só trabalham com Theta Healing e chega lá qualquer tipo de pessoa e ela atende e é isso. Né? Se a pessoa acredita lá que tá recebendo ou não, aí é questão dela, mas o atendimento tá sendo feito. Então, gente, eu acho que é isso, assim, um pouco de contar a minha experiência com esses seres, que na verdade só tá começando. Tô dando um primeiro passo aqui, apesar de eu ter um pouco de contato, eu estou dando um primeiro passo nessa vida, né? Nessa vida que é de expansão, e expansão de consciência é isso, né? É considerar todas as possibilidades, considerar tudo que existe no universo e que eu não estava considerando. Por que eu não estava considerando? Julgamento meu. Julgamento meu, e eu não tinha reconhecido isso, né? Então, deixa eu ver o que mais eu vou falar aqui. Acho que é isso, gente. Não tenho mais muito do que falar. Já contei um pouco da minha história, já dei uma introduzida no que são os seres extraterrestres. A gente pode até fazer uma outra live em algum momento para conversar sobre quem eles são realmente, trazer conteúdo, né? Para ser a parte mais teórica, porque eu trouxe muita minha vivência de quanto eles têm sido contribuição para mim. E eu sinto, tem todos esses seres aqui hoje, porque eu invoquei todos eles, toda a minha equipe de trabalho
aqui nesse momento para estar comigo nessa live, para me dar o suporte necessário. Então eu sinto a satisfação que está sendo eu poder estar falando, e não é eu poder estar falando, eu estar me permitindo falar e trazer a mensagem deles, né? Quem quiser experimentar na prática, vou voltar com os grupos de cura icturiana em algum momento, não sei quando, porque eu ainda preciso estruturar isso, mas eu pretendo agora falar mais sobre esse assunto, né, e ir destravando cada vez mais esse bloqueio que eu tenho ainda, reconheço que tenho ainda, de falar sobre eles, né, porque eles são pura contribuição, eles são pura luz, e eu estava omitindo uma grande parte de mim e uma grande parte do universo, né, então já passei uma indicação de documentário, vou repetir, chama Extraterrestre Entre Nós. Eu assisti pelo Amazon Prime, não sei se tem no YouTube, mas no Amazon Prime tem outros documentários de extraterrestres. Não assisti, mas pretendo assistir. E aí tem esses 2 livros que também são 2 dos muitos livros existentes, mas estes eu já li e já posso recomendar com segurança. Então, para quem quiser entender um pouco melhor, para quem fez sentido tudo isso e despertou uma chama aí dentro, vale a pena se aprofundar, que é o Código Pleiadiano e Conectando-se com os Arcturianos. O Código Pleiadiano é muito mais fácil de ser lido, pelo menos no meu ponto de vista. O dos Arcturianos, ele já traz uma concepção muito de evolução espiritual que requer um nível de compreensão um pouco maior, no meu interessante ponto de vista. Mas existem diversos livros também disponíveis aí pra gente se informar, e quem quiser trocar figurinha, né, e despertou alguma coisa, porque eu sei que eu sou uma semente estelar, né, eu sei que eu vim desse universo e que nesse momento eu tô aqui na Terra, e eu tô aqui na Terra para cumprir algum propósito que eu não tenho a menor ideia do que é, mas que eu acredito que eu já estou nesse processo, e o propósito a gente vai mudando. Mas eu acredito também que o meu propósito é ajudar a despertar outras sementes estelares que estão aí, né? Da mesma forma que diversas pessoas me ajudaram a despertar a semente estelar que eu sou. Porque não foi uma pessoa, né? Foram diversas pessoas que contribuíram ao longo da minha história para que nesse momento eu chegasse aqui para trazer isso. Então, se você quiser trocar ideia, quiser mais informações, quiser compartilhar alguma coisa, manda mensagem, quem tiver meu WhatsApp, manda mensagem no direct, tanto da Casa Expansão quanto no meu Instagram pessoal, porque a gente vai contribuindo na medida do possível. Porque, como eu falei, eu não tenho informação suficiente para vir dar uma aula e explicar como que funciona, né? Então, por isso que eu tô recomendando livros e documentários para ter essa parte teórica. Eu tenho conhecimento na prática da minha experiência, né? E outras pessoas que eu conheço têm outros tipos de experiência com esses seres. Então, a gente pode ir conversando, é só me mandar mensagem. E eu agradeço, né? Agradeço por quem passou por aqui, quem tá ouvindo até agora. E foi um ato meu de muita... Foi uma live relâmpago, porque foi muito intempestuosa, assim, de tipo, meu Deus, eu tive essa consciência, eu preciso falar sobre isso agora, porque senão depois eu vou sair correndo e não vou querer falar. E para eu também começar a colocar a minha cara a tapa, porque é muito fácil a gente voltar para nossa caixinha, né? É muito fácil a gente levantar os nossos muros de novo e se esconder atrás dela. Então agora foi um passo que eu dei, e é isso, e não tem volta, e eu vou ter que continuar seguindo do jeito que vier, né? Não sei como vai ser, mas do jeito que vier eu vou ter que continuar seguindo. Mas a certeza que eu tenho eu vou trazer isso para os meus atendimentos, né? Eu vou trazer essa questão espiritual
para os meus atendimentos, essa questão universal para os meus atendimentos, porque não dá para eu ficar sendo só metade de mim. Então, ai, gratidão, Mi. Então é isso. Um super beijo e eu espero que quem sentir, né, que quem tiver experiências com isso, com seres extraterrestres, com seres espirituais, que comece a aceitar isso e comece a falar também, porque daí a gente vai ver que a gente não tá sozinho, né? A gente vai ver que a gente vai despertando mais e mais pessoas, porque se a gente tá tendo essa oportunidade de ter esse tipo de contato, algum propósito tem, porque eles não vêm sem contato, né, sem objetivo. Eles não vêm fazer contato simplesmente por diversão, porque eles trabalham muito seriamente. Então vamos falar sobre isso, vamos trocar informações, vamos expor para as pessoas, expor mensagens, enfim, né, a gente precisa botar a nossa voz no mundo, e isso é um momento que eu tô agora percebendo isso, então por isso que eu tô trazendo para quem tiver, por favor, perceba isso também e fale. E se tá com medo, me chama que a gente vai junto com medo e a gente conversa e bate muito papo e desmistifica muita coisa. E é isso, super gratidão. A live vai ficar gravada, então quem tá assistindo agora pegou no final, dá para começar a assistir. E um super bem. Amanhã eu e Gabriela vamos fazer uma live também. Já tínhamos programado essa live de amanhã para falar sobre expansão de consciência e como pode melhorar as coisas, né? Veio essa live hoje para falar de um outro aspecto da expansão da consciência. Amanhã às 4 horas, tá? E um super beijo e gratidão!